esquema para salvar o Banco Master. Mas por que um prefeito, um governador, por que gente política se arrisca tanto de botar dinheiro num banco que logo vai estar insolvente? Ou eu sou realmente absurdamente burro e o que o Banco Master me ofereceu eu não prestei atenção em nada, eu vou aplicar e pronto, ou alguma coisa eu tenho que ganhar, porque senão não faz sentido, entendeu? Porque todo servidor público, todo governador, prefeito, o cara que assina empenho, ele tem como aplicar lá no Banco do Brasil, em várias modalidades que garantem uma solidez, né, para esse tipo de investimento, é o que sempre se fez. Então, a pergunta que fica, né, é por que motivos essas pessoas fizeram isso? Bom, aí vamos para a segunda parte agora. Então, vamos lá. O banco tinha todas as evidências que tinha problema. Vários políticos que poderiam definir onde colocar o dinheiro dos seus aposentados colocaram lá. Não interessa que foi 1 bilhão do banco do governo do Rio e 90 milhões de uma cidade pequena. Os 90 milhões de uma cidade pequena têm a mesma proporção de 1 bilhão do Rio. Então está colocando em risco todos os seus aposentados. Como é que eles fazem isso sabendo que tem problema? O que eles ganharam com isso? Qual é a vantagem que eles têm? E aí, o desdobramento dessa pergunta é: esse cara do Banco Master, o Vorcaro, tem que poder nessa república? Né? Ele ameaçou o Lula. Eu vi tu falando no teu programa, mandou recados, fez ameaças ao Lula. O Lula não tem nada a perder, até onde a gente sabe. Então, assim, de novo, o que essas pessoas tão poderosas, que não estão infiltradas diretamente dentro da política, sabem que podem subornar pessoas como o governador do Rio a ponto de colocar R$1 bilhão num banco que sabia que estava falido? O que faz o Ibanez tentar comprar o Banco Master? E, por sorte, não comprou. E o Ricardo Capelli, que fez a intervenção depois de 8 de janeiro, fez escândalos praticamente no Congresso, tentou entrar lá, ele não era deputado, mas conseguiu com o Lindenberg, falou e fez tudo que pôde para evitar, e de alguma forma foi evitado. Então, assim, tomara, Lindiane, que a gente consiga descobrir o que esse cara tem nas mãos, né? Que ele pode chantagear essa gente. Sim. A Rede Globo tentou fazer de uma pousada, um hotel, que era um cara que um dia comprou lá, que era parente do Dias Toffoli, do irmão, a ilha do Epstein, né? Tentar botar todo mundo ali num rolo e fazer uma bagunça e criar o caos de novo, né? Então, onde é que a gente vai chegar onde? De novo, gente, eles tentaram, de novo, sabendo que vai estourar ou que pode estourar, tentaram criar um caos e tentaram colocar a culpa no Lula. Basicamente isso, que o governo federal tinha que fazer algo, enfim. E agora, hoje, pediram uma CPMI para fazer o quê? Caos, barulho, material para a internet, e assim vai. E aí, só para fechar esse assunto de que é sobre criar o caos, né? Hoje eu recebi num dos grupos que eu participo, que é bolsonarista, o depoimento que entrega tudo. Agora vai. Entrega tudo, está tudo explicado. Que é o terno de 35 milhões do Lula, né? Quando eu era criança, existia o Homem Biônico que passava na TV. Quem é da minha idade vai lembrar, o Homem Biônico, que era o homem de 6 milhões de dólares. E tinha uma outra série, é verdade. Sim, eu sei qual que é. E aí tinha um outro que era o terno de não sei quantos milhões de dólares, que eu acho que era um filme, que aquele rapaz que luta, não sei quem ele é. Então, e aí, no grupo, eu não respondo, porque se eu responder, os caras vão sacar quem eu sou, tem só que acompanhar, né? Para saber o que eles estão falando. Então, hoje era assim, e aí vem assim, ó, agora nós pegamos, né? Só falta dizer, em 72 horas vamos tirar o Lula, caçar o Lula, né? Então, é isso que eu queria trazer para a gente, que como eles sabem que vai explodir esse negócio do Banco Master, que alguns figurões vão ter que pagar por isso, eles vão tentar criar um caos e tentar, de alguma forma, da maneira que eles conseguiram, isso ao Lula. Assim como
a Malu Bonitona Gaspar tentou vincular o Alexandre, e assim vai. Né? Então, é isso que eu queria falar, Indiane, para a gente estar atento de que tudo que eles conseguem, eles criam um caos disso. Bom, aí você acha que a gente põe 1-1 ou 1-0? Porque a gente conseguiu aí. Porque nós prendemos o cara, ele vai ter que abrir o jogo, né? Mas isso está causando uma série de problemas, de dificuldade. O Congresso vai criar uma CPI, então é um ponto para eles que eles vão conseguir criar um caos. Acho que ainda, por enquanto, está empatado. Já teve mais para eles, hoje está empatado. Não sei se tu concordas comigo. Não, é por isso até que eu perguntei mesmo, porque, inclusive, o Vorcaro ameaçou hoje o Lula, né? Eu até comecei a minha live falando disso, vou colocar aqui. Figuras próximas ao proprietário do Banco Master alertaram sobre um plano de vazamentos seletivos para prejudicar o governo. A jornalista Mônica Bergamo revelou nesta terça-feira para a Folha de São Paulo que o proprietário do Banco Master, Daniel Vorcaro, sinalizou a aliados que pretende retalhar o presidente Lula diante das declarações em repúdio à fraude milionária. O banqueiro alega que os pronunciamentos do petista estão agravando sua situação, tanto no meio político quanto perante o judiciário. Que palhaçada, né? Que nem eu comentei na live. Prejuízo de 40 bi para o sistema financeiro nacional e a madame não quer que ninguém fala nada. A madame não quer que ninguém se pronuncie sobre o assunto. Entendeu? Porque ele é o coitadão. Ele é o cara que, se tivesse realmente influência na política, não estaria de tornozeleira eletrônica e com o banco liquidado, né? Que foi o que ele disse. Então, eu acho realmente que tem que ser 1-0 aqui nesse caso mesmo. Eu acho que o Léo Dias é melhor do que a Malu Gaspar, tu não acha? Eu acho. Eu preferi o Leão Lobo. Leão Lobo. Bem querido, né? Leão Lobo. Aqui eu vou colocar uma foto do Leão Lobo. Falar quem que tá por trás. O Ramos falou, o Lucas falou, né? O Justus tentou mentir dizendo que não era sócio do Vorcaro, só que esqueceu de um vídeo. Então, cara, tem vídeo para tudo, né? Só não tem vídeo do tempo que eu ia para o Mirim, lá em Dayal, onde eu nasci, em Santa Catarina, e eu fui candidato a prefeito ano passado lá. Não tem vídeo de quando a gente ia para o Mirim e voltava bem louco de manhã cedo, né? Mas assim, ó, agora tem vídeo dos anos 90 para cá, 2000, tem vídeo, gurizada. Então, presta atenção no que tu fez, né? Eu passei pela prova de fogo, Lindiane, porque ano passado eu fui candidato a prefeito, estava exposto e ainda não acharam nenhum vídeo que pudesse comprometer a minha idoneidade, mas alguns aí mais famosos, né, não têm a sorte que eu tenho de não ter feito lambança e ter sido filmado, né? Também o Lucas falou depois. Sim. O Lula só falou verdade e ainda quer ficar bravo por isso. Pois é, faz favor, né? Ele que vá para a punta dele. Não, ele que vá para a cadeia, né? Junto com o Bolsonaro, ele podia ir. O Bolsonaro existe ainda? Meu não fala mais Deus, dele, né? Cada uma. Eu nem vamos dar palco, né? Nem vamos dar palco. Eu acho que a gente pode falar. Vamos ver agora qual que a gente pode fazer a virada aqui. Vamos falar do Orelha. Que o Orelha foi aí a grande situação dessa semana, dessa última semana, e assim. Teve uma manifestação pelo Cão Orelha aqui em São Paulo que alguns bolsonaristas se infiltraram. Tá? A gente teve isso, gente. Pois é. Deixa eu colocar aqui para vocês. É o famoso, vamos mostrar, vai valer a pena? Não, mas a gente vai mostrar. A polícia entregou o inquérito hoje no Ministério Público, a polícia de Santa Catarina. Vamos falar disso também, inclusive. Deixa eu só colocar aqui, que eu acho que eu salvei em outra pasta. Mas vamos lá. Aqui, manifestantes se reuniram no domingo
na Avenida Paulista para cobrar a justiça, né, do caso Orelha. Então, vamos ver essa parte por aqui. Aqui tem uma música, tá? Por isso que eu não vou soltar a música, mas teve aqui a manifestação, dia 1º de fevereiro, tá? Aqui. E aqui o pessoal cobrando justiça pelo caso Orelha. Na frente do MASP, onde tradicionalmente os manifestantes se aglomeram, né, em maior número, onde ficam os carros de som e tudo mais. Mas os bolsonaristas resolveram tomar a Paulista também. Aqui, ó, extrema-direita é tão covarde que aproveitou a marcha pelo cão Orelha para fazer politicagem. Aí. Olha, aqui em Santa Catarina criou um clima pelo seguinte, né? Agora a cidade, assim, teve vários problemas. Eu te mandei aí, depois se nós conseguir, o delegado Ulisses fala sobre fake news num programa que ele está falando na Jovem Pan no Pânico, tá? Se tu conseguir ver ali no teu WhatsApp, se a gente conseguir colocar, senão eu não vou comentar. E aí, o que aconteceu? Pessoas aqui se revoltaram, aqui em Santa Catarina, em especial aqui em Floripa, né? E aí acusaram qualquer família e começou a virar uma bagunça, assim, todo mundo tinha matado esse cão Orelha aí, né? E uma sede de justiça e tal. Então, realmente criou fake news, né? E aí criou uma situação muito estranha, que a extrema-direita está nos veículos de imprensa de Santa Catarina pedindo para cuidar com as fake news. Olha só, veja só, inclusive o delegado Ulisses, que é o delegado geral de polícia, que eu conheci quando morava na cidade de Orleans. Eu vou colocar aqui, vou tentar colocar, que está travando. Tá, tranquilo. Se der, deu, senão a gente comenta. E aí o delegado fala, porque está gerando muita fake news, tal. O mesmo delegado que quando o Brasil inteiro começa a reclamar da situação da Orelha, do travamento das investigações, embora tenha que se seguir a questão do CDMA, né, da infância, o direito da adolescência e da infância, e aí não se podia falar muita coisa, havia um travamento, e nós temos que respeitar isso aí. Mas o Brasil começa a cobrar e ele responde o seguinte: estão falando isso só porque nós somos de direita. Não, um delegado tem que falar um negócio desse, Índia. O delegado tem que dizer que as pessoas estão cobrando porque nós somos de direita. Nós é o teu... Assim, ó, entendeu? Não, né? E tem que cobrar de nós de direita, de esquerda e de quem for, entendeu? Muito embora eu vou aproveitar e fazer uma provocação aqui de algo que me incomoda muito, mas muito nessa questão da Orelha, que é o seguinte: 2 pontos, tá? Se criou um clima que agora querem matar esse guri, os guri querem linchar os guri na cidade, e a polícia está tendo que proteger os guri lá nas mansões deles, né? Não, cara, isso também não resolve, né? Tem que ter legislação, o Brasil tem que botar as pessoas, cumprir pena da maneira que tem que ser, se é menor do jeito que está decidido, e se é maior do jeito que está decidido. Pode colocar, se tu conseguir, bem no começo ele fala sobre fake news, Lindy. Deixa eu só ver se o volume está ok, vamos lá. Surgiram muitas notícias envolvendo fake news, falsas notícias a respeito dessa situação. Nós criamos em 2023 um Cyberlab da Polícia Civil. Boa. E aí nós criamos o Cyberlab da Polícia Civil em 2023 e já identificamos 976 casos de crimes praticados pela internet, dos quais 192 de possíveis ataques em escola, inclusive aqui em São Paulo. Inclusive um ataque que poderia ser realizado contra o MASP,
nós avisamos a inteligência da Polícia Civil de São Paulo e nós atuamos muito em parceria com as Big Techs, fazendo raspagem de informações que contêm. Oi, pode falar, Jéssica, você queria pausar? Então, Lindiane, o delegado Ulisses, que é o delegado-geral de polícia aqui de Santa Catarina, ele está dizendo aí que ele tem uma relação estreita com as Big Techs, né? E que eles têm um sistema aí que eles conseguem fazer o que nem a justiça consegue, né? Porque o grande grito é, não pode pegar as informações, as plataformas não podem entregar informação assim, porque a liberdade, porque não sei o quê. Mas esse delegado está dizendo que para ele não, ele tem acesso ao que ele quer. Mas nós não podemos ter, né? Lá no Congresso tem uma bancada que defende que as Big Techs não podem fazer isso, não devem, nós não podemos obrigá-las. Mas esse delegado tem esse acesso. Ou é um blefe, ou ele tem acessos que ninguém tem, nem a justiça, né? Então, de qualquer forma, fica muito estranho o que ele está falando, mais estranho que ele falou no começo, sobre a fake news, né? Então, lançaram muitas fake news, sim, aqui na cidade, e Lindiane complicou a vida de algumas pessoas, que talvez, de fato, imaginam que não tem nada a ver com isso, porque são 6 jovens, mas apareceu não sei quantas famílias acusadas de um monte de coisa. Então, criou um clima ruim na cidade, de fato, por causa das fake news, mas, assim, é fake news feita por gente da extrema-direita, sobre gente da extrema-direita, né? Então, eles estão provando aqui em Florianópolis do veneno que eles querem administrar aos outros, tá? Géser, a Xanda perguntou, Géser, você tem que ver como ele responde às pessoas na rede, chamando uma mulher de petista nojenta, assim, ele é um horror, eu conheci ele. Gente, quando eu morava em Olhão, esse cara, eu trabalhava num bar, gente, eu sou do mundo da cerveja, eu sou sommelier, sou cozinheiro e tal, trabalhava numa cervejaria. E aí eu ajudava a trabalhar no bar à noite. E esse cara aí, quando ia lá, gente, ele era extremamente difícil de atender, arrogante, desrespeitava as pessoas como nós que trabalhávamos no bar, entendeu? Então, eu estou falando de uma pessoa que olha os outros a partir de um lugar superior, né? E esse cara hoje é o nosso delegadão, chefão e tal, né? Inclusive, ele era candidato a prefeito quando eu morava lá, contra o prefeito que ia para a reeleição, que também era delegado. Então, eram 2 delegados, um contra o outro. Mas esse cara sempre foi um militante de extrema-direita, Xanda, é bom dizer isso, tá? Então, e aí agora, por último, né, somem as gravações, né? Que o Léo Dias tem, mas sumiu para ele, né? Agora, o segundo ponto, Lindiane, que me chama a atenção, além deles beberem do próprio veneno, que são as fake news, né, é o seguinte, ó, eu não vi no Brasil ninguém se incomodar com morador de rua do jeito que se incomodaram com o cachorro, né? Eu não quero dizer que não devamos nos incomodar com os cachorros, né? Eles têm, talvez, menos chance de se defender do que um morador de rua, mas alguns moradores de rua têm menos chance de se defender do que um animal que vive nas ruas, né? Tal o estado debilitado que essas pessoas vivem, né? Então, assim, eu não ia deixar de fazer esse registro de que me incomoda muito que a pobreza, né, não seja tratada com a mesma revolta que é tratada esse nível de violência. É isso que me disseram. Não, mas violência e pobreza tá. Então vamos falar de violência, né? Aqui em Santa Catarina, os moradores de rua, em especial aqui em Florianópolis, são tratados com violência. Eu já coloquei no meu Instagram a polícia agindo com violência extrema contra moradores de rua. E a gente não vê essa preocupação aqui. Sei que os animais têm mais dificuldade do que a gente se defender, eu só não acho que tudo que fizeram não poderia ter sido feito para pessoas, as muitas vezes que aconteceu coisa muito parecida aqui em Florianópolis. Eu quero deixar essa minha indignação com essa grande revolta contra a violência contra o animal, quando não há uma grande revolta contra a violência contra humanos que vivem em condições degradantes.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!